Frente a Frente com o Toninho de hoje. Estamos recebendo o senhor Pedro Ferrari, ele que é pré-candidato a prefeito pela cidade de Indaiatuba, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer que é uma honra, professor Pedro, receber o senhor aqui no Frente a Frente com o Toninho. Conta para nós um pouco da sua história. O senhor que é uma pessoa que tem bastante história, que é cantor, compositor. É o cara, viu? Esse é o cara, viu? Boa noite, Toninho. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui nesse frente com o Toninho, né? Para contar um pouco a história da gente, que não tenho nada que esconder. Eu sou um cidadão que mora em Indaiatuba há 40 anos, não preciso mudar de calçada para desviar de ninguém, tá, entendeu? Eu sou nascido no Paraná, na cidade de São Jorge, do Ivaí. Mudei para Indaiatuba em 1980, sou um dos fundadores do bairro Jardim Morada do Sol. Que legal! Cheguei aqui, deveria ter aí umas 50 casas. Capim e boi solto ainda nas ruas, não é? Então, a gente participou do crescimento desta região e também do crescimento da cidade. Era uma cidade ainda de porte muito pequeno, né? Nós somos ainda uma cidade pequena, mas já com a população aí na casa de 250 mil habitantes, né? Então não é tão pequena, já não é uma cidadezinha de interior. E a minha militância na cidade se deu através dos sindicatos metalúrgicos, nas comunidades eclesiais de base. Que bacana! Sou um dos fundadores da paróquia Santo Antônio, ainda da comunidade Santo Antônio. Ajudamos a demolir a capelinha para construir a matriz que lá está. Que legal! Cavamos valeta ali, fizemos drenagem, assentamos alguns tijolos. E também sou um dos fundadores da Sociedade 12 de Junho. Eu sou o sócio fundador número 4. Então, nós fazemos... Era uma necessidade na época. Essas associações de moradores eram um instrumento de reivindicação junto às administrações públicas. Então, um dos objetivos na época era que para abrir canal na prefeitura era necessário ter uma associação registrada. Que legal! Então, uma associação é uma pessoa jurídica. Ela tem CNPJ, então ela era reconhecida na administração. E sou militante do PT desde a sua fundação. Não sou o fundador do PT em Indaiatuba, não participei da fundação, mas já votei na primeira eleição em 82, Lula governador, Balaminuti prefeito e Beto Nheco vereador. Esse Beto Nheco não foi vereador na época por falta de 36 votos. Eita! Então, Indaiatuba não fez... Lamentável. Lamentável. Indaiatuba não fez vereador em 82 por uma diferença de 36 votos. E tive o prazer de, em 88, ser candidato pelo PT e ser o primeiro vereador do PT em Indaiatuba e o primeiro vereador da Morada do Sol. Que legal, meus parabéns. Então, e a gente construiu a história, temos alguns companheiros que militam com a gente até hoje da comunidade e do partido, desempenhamos aí muitas lutas de reivindicação na questão da água, que era difícil. Nós não tínhamos iluminação pública, não tínhamos esgoto, não tínhamos guias de sarjeta, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, Morada do Sol era um barro. E a gente desempenhou um trabalho bastante intenso nessa questão. E hoje eu me coloco como pré-candidato a prefeito de Indaiatuba pela solicitação do partido. Não estou aqui... digamos, de livre e espontânea vontade. Está numa missão. Estou numa missão. Que bacana. Eu fui, digamos que quase intimado por isto. Então, por ser uma pessoa pública, não ocupei mais cargo público a partir de 92, mas nunca deixei de ser um cidadão público, sempre militando nos movimentos sociais. E também no partido. Fui presidente do partido durante alguns anos, né? mesmo depois de ter deixado o mandato de vereador. E estou agora nessa missão de levar esse partido a administrar a prefeitura de Indaiatuba.
fazer a diferença na cidade. Com certeza, né? Professor, a saúde de Indaiatuba, como o senhor vê ela hoje? Olha, Toninho, nós vivemos uma cidade que tem 250 mil habitantes, temos um hospital que já foi exemplo na cidade quando a cidade tinha 30 mil habitantes, que é o Augusto de Oliveira Camargo. Sofreu lá algumas ampliações, mas continua o mesmo velho Augusto de Oliveira Camargo, que é símbolo para a cidade enquanto arquitetura de construção, mas não é símbolo de saúde pública para a cidade. Tanto é que quando nos elegemos vereador, eu e o companheiro José Aristé, em 88, o Hospital Augusto de Oliveira Camargo estava fechado, que era a Fundação Augusto de Oliveira Camargo, fechou o hospital em 1988, na virada de 1988 para 1989, foi quando nós assumimos. Uma das primeiras medidas que nós tomamos quando chegamos na Câmara foi propor que o Clay Ferrari, na época, desapropriasse o hospital e tornasse de bem público, tornasse o hospital municipal. E junto com isto, nós tínhamos a Luísa Erundina, que era prefeita de São Paulo na época, que foi a primeira prefeita do PT na capital paulista. A Fundação Augusto de Oliveira Camargo tinha ou tem, eu não posso afirmar se tem, mas pelo menos tinha uma vila em São Paulo chamada Vila Itororó. Que o objetivo dessa vila era angariar fundos através de aluguéis para ajudar a manter a Fundação Augusto de Oliveira Camargo em Indaiatuba. E nós conseguimos, com a Erundina, a proposta, a garantia de ela desapropriar esta área em São Paulo, fazer a doação para o município de Indaiatuba. Quer dizer, o município poderia vender essa área e injetar o dinheiro na administração pública. Simplesmente o Clay Ferrari não topou. E passou meses fechado. E nós não tínhamos hoje, naquela época, nem a estrutura que temos hoje de postos de saúde. O posto de saúde na época era um posto de saúde na 13, onde é o SAI hoje, atrás do SAI, e tinha um outro posto ali de frente, onde era a Judite, próximo, ali um pouquinho para frente da rodoviária, acho que é um departamento ainda de saúde, eu não sei dizer o que eram os dois postos que tinha em Indaiatuba. Era isto que Indaiatuba tinha de atendimento na época. Então, nós sabemos que hoje nós temos o Hospital Dia, mas também tem suas deficiências. Temos vários postos de saúde, mas ainda é pouco. É pouco porque nós sabemos que o objetivo da classe médica, na verdade, não é construir saúde pública. O objetivo da classe média é construir clínicas particulares. Isso é fato, né? Fato. Eu sou cidadão comum, não tenho plano de saúde, faço meu atendimento pelo SUS porque eu acredito nessa instituição e quero que ela seja o plano de saúde da sociedade brasileira e não o plano de saúde de quem não tem como recorrer à saúde privada. E o objetivo da grande empresa de saúde é transformar tudo em privado. Eu vou te dar um exemplo aqui muito prático. Eu estou com um retorno para um urologista desde março de 2019. É muito tempo. É muito tempo. Bom, aí entrou a pandemia em março, abril, então eu estou considerando que esses meses eu não estou contando, mas um urologista. O urologista é a pessoa que é uma especialidade clínica, digamos, até de certa forma muito simples. Então, eu sou testemunha disso, tenho esse protocolo em casa. Eu acho que precisamos investir muito, e Indaiatuba tem um orçamento extraordinário. Sim. Tem um orçamento
1,2 bilhão de reais. É muito para ser redondo, 1,2, mas é 1,53, 2,53. Então, é muito dinheiro e esse dinheiro precisa ser bem administrado. Porque o município nada mais é do que a sua casa ou a minha casa. Se eu não administrar aquilo que eu recebo durante o meu mês de trabalho, no final do mês vai faltar para alguma coisa. O município também é a mesma coisa. Temos que definir prioridades e atacar aquilo que é prioritário no município, e a saúde é uma delas. Com certeza. Porque recurso tem. O valor é um montante muito alto. A gente não sabe por quê, porque não chega até que realmente quem precisa, né? Se realmente nós tivéssemos um hospital regional, se realmente construísse mais um hospital, com certeza a saúde ia melhorar. Agora, esse postinho de saúde, com certeza, não vai resolver o nosso problema. E temos um outro problema. Como eu faço tratamento no SUS, eu nunca tive plano de saúde. Eu sempre fiz meu tratamento no SUS. E um dos problemas que a gente enfrenta é que constantemente, quando você volta no especialista, não é mais o mesmo médico. Então você não tem um acompanhamento com um mesmo médico. Você tem um acompanhamento com um especialista, mas cada vez que você volta é um médico diferente. Então isso não cria vínculo com o cidadão, não cria vínculo com a doença. Por quê? Possivelmente a questão é salário, né? Se não tem salário, o médico não fica. Então, vai para Campinas, vai para quem paga mais e deixa Indaiatuba na mão. E nós temos muitos médicos de Campinas que atendem aqui, não só de Indaiatuba. E é certeza que a Prefeitura de Campinas paga mais que Indaiatuba. Com certeza. Professor, na área da educação, qual o projeto, o senhor como pré-candidato a prefeito, para a educação da nossa cidade? Bom, primeiro, nós somos da seguinte proposta, que educação tem que ser tempo integral. E isso é possível fazer no município, né? Que a criança passe o dia na escola. E isto não desde a creche até ele completar esse ciclo, não é? Na escola no tempo integral. Um outro problema que nós temos na questão da educação, que está ligada à creche, educação é um caminho, a creche é o caminho, né, para a escola e para a escola, são horários. Exatamente. Nós temos Indaiatuba é uma cidade basicamente industrial, né? Tem uma zona rural ainda em franca atividade, né? Sim. Mas é uma cidade basicamente industrial e não é possível uma creche abrir às 7 e fechar às 5. Como que vai receber a criança às 7 horas, não é? E fechar às 5, se a maioria das indústrias, quando é no trabalho, quando é no período comercial da indústria, ela trabalha das 7 às 17. Então, teria que estender esse horário, ou é das 6 às 18, enfim. E qual é a proposta para isso? Eu acho que nós temos que criar conselhos nessas creches, para que a direção da creche discuta com as pessoas que estão usando a creche, os pais dessas crianças, qual o melhor horário para estar atendendo, não é? A pessoa que está no comércio entra às 8, mas quem está na indústria entra às 7 e sai às 17. Não é possível, eu não posso levar meu filho às 7 horas e entrar na fábrica às 7 horas e sair às 17 e pegar o filho na escola às 17, então, na creche às 17. Então, uma das questões é a gente estender esse horário na creche para facilitar a vida dos trabalhadores. Com certeza, precisa haver um consenso, né? Não é simplesmente a administração pública colocar de goela abaixo aquilo que ela quer, né? Precisa entender que o trabalhador, aquele que é o contribuinte, que desconta a sua contribuição na folha de pagamento, possa ele ter, em contrapartida, pelo menos o direito de deixar a sua criança num horário que realmente possa ajudar, né? Então, o que complementa, na verdade, esse horário, o que compensa esse horário,
é o quê? É que os pais botam a criança numa van às 6 horas, a criança fica passeando na cidade até ir para a creche, e depois a van pega essa criança às 17 horas, fica passeando até às 17h30, 18 horas para entregar na casa. Então, esse é um dos problemas que dá para resolver isto dentro da própria creche. Senhor Pedro, a questão política hoje em Indaiatuba, como o senhor vê a questão política? O senhor acha que tem que melhorar? Está bom? Como é que está? Essa administração que já está aí, já está em existência há 24 anos, como o senhor vê? Toninho, eu gostaria de pegar a política um pouco antes ainda, de maneira muito rápida, sintética, mas eu diria que há 44 anos eu moro em Indaiatuba há 40, mas acompanho a política há 44 anos. Quando eu cheguei em Indaiatuba, o prefeito era Clem Ferrari. Entrou Toninho, 82, 88, Clem Ferrari, 88, 92, Toninho. Aí entrou Reinaldo, Zé Onélio, Reinaldo e Gaspar. Nosso prefeito Gaspar. Então, para mim, Toninho e Clem é a mesma coisa, Gaspar, Zé Onélio e Reinaldo. Gaspar é a mesma coisa. Não muda, porque não adianta, na política não se muda, não adianta mudar as pessoas. Ou você, se você quer uma cidade diferente, ou você muda o projeto. Mudar as pessoas não adianta nada. Nós temos aí alguns candidatos que se mostra como novo, mas é o velho projeto que sempre esteve no poder. Então, é por isso que nós nos propomos a administrar a cidade de maneira diferente, voltada para os mais necessitados, através de orçamento participativo, reforçando a questão dos conselhos de bairros, dos conselhos temáticos, que é o Conselho da Educação, o Conselho de Saúde, que foi implantado a partir da Constituição de 88, e da qual eu tive a oportunidade de votar essas leis, desses projetos na época que eu fui vereador. Então, são projetos que nasceram naquela legislatura. E é por isso que nós nos propomos a fazer o diferente na cidade. Nós temos o nosso jeito petista de governar e nós queremos administrar essa cidade com o nosso jeito petista de governar, assim como foi o Brasil na era dos 13 anos de Lula e Dilma, que infelizmente foi deposta num golpe branco, né, com aval do Supremo e da Câmara e do Senado. E é isso que nós propomos para Indaiatuba, com foco realmente nas necessidades prementes da sociedade, da população de Indaiatuba, porque é o munícipe que paga o imposto. E é aqui que o munícipe vive. É aqui, em Indaiatuba, é o Brasil no munícipe. Quer dizer, se nós fizermos uma Indaiatuba melhor, nós vamos estar contribuindo para fazer um Brasil melhor, possivelmente. Com certeza. Possivelmente. Mais uma vez, o senhor falou que a questão da cultura precisa melhorar. Qual é o projeto, o senhor como pré-candidato a prefeito, pode fazer para melhorar a questão da cultura da nossa cidade hoje, que é bem precária mesmo? Olha, Toninho, nós temos na Secretaria da Cultura algumas oficinas, mas nós temos pouco espaço para a cultura popular se manifestar. Não poderia usar os espaços públicos, praça? Sim. Criar eventos, criar festivais, criar festival de música, festival de dança, festival de... Põe as pessoas para se movimentarem, entendeu? A prefeitura dá estrutura, isso não custa nada, não custa caro, a prefeitura tem toda a infraestrutura, tem palco, tem palanque, tem som, se não tem, contrata, não é? Nós temos que fazer a cultura chegar lá onde estão as pessoas. Nós não temos que pegar as pessoas e levar lá no centro cultural, não. Nós temos que fazer a cultura ir lá no bairro, lá na pracinha do bairro, lá no centro comunitário do bairro. Nós temos que levar lá, porque
as pessoas, o trabalhador que vive na periferia também gosta de cultura. Opa! Todos gostam de cultura, todos gostam. Às vezes não utiliza porque falta oportunidade, não é? E quando tem algum evento não é divulgado. Eu tenho acompanhado os eventos normalmente que a Secretaria da Cultura promove e é vexaminoso, porque você vai para um encontro, você chega lá, está os familiares das pessoas que estão lá se apresentando. A população, de uma forma geral, não fica sabendo. Às vezes, nem no site da Prefeitura, da Secretaria da Cultura, aparece o evento. Então, é muito mal divulgado. Eu não sei se é muito mal divulgado porque não querem ou se é por incompetência. E se é por incompetência, aí tem que ter alguém que seja do ramo, que seja profissional da área, que conheça da cultura, que conheça da população, que gosta de povo. Não adianta gostar de cultura, tem que gostar do povo. Exatamente. Tem que ir lá onde o povo está. Se tivesse boa vontade, já era alguma coisa. Porque em ter boa vontade, se você não sabe, pergunta, corre atrás, já ajuda. Mas o problema é não saber e cruzar o braço. Isso realmente é terrível. O cargo público não pode ser um cargo decorativo. O cargo público é um serviço. O cargo público não é o balcão da padaria que você vai lá de manhã comprar pão e o balconista te atende lá porque você chegou. O cargo público tem que ir em busca da população. É um serviço, não é um pedestal para você ficar trepado nele, sugando o salário e servindo de cabide de emprego. É isso que nós combatemos. Exatamente. Seu Pedro, qual é o projeto hoje, né, a partir dessa pandemia aí que realmente assolou não só o Brasil, o mundo, o senhor como pré-candidato tem para a nossa cidade de Indaiatuba, para gerar novos postos de trabalho através de parcerias públicas e privadas? Ô, Toninho, nós temos a experiência, por exemplo, onde o PT administrou, de criar cooperativa de trabalhadores. Ao invés, por exemplo, vou citar um exemplo prático e visível na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade bem cuidada, é uma cidade bem estruturada. Não dá para negar que é uma cidade, do ponto de vista visual, ela é uma cidade que aparece, que cresce os olhos de quem chega de fora. Então, normalmente, todo dia você se encontra com alguém da empresa Corpus fazendo a limpeza de um canteiro, roçando a grama e tal. Por que tem que ser a empresa Corpus? Por que não é uma empresa municipal? Por que esse cidadão tem que custar, esse cidadão que está trabalhando lá tem que custar 2 vezes o salário dele, ao invés de você dar emprego para 2 pessoas através de um sistema de cooperativa ou mesmo através de contrato direto da prefeitura ou de uma empresa municipal de limpeza, entendeu? Então é isso que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, nós sabemos que essa pandemia vai passar e não deve passar tão logo pelos números que a gente vê, não é? O Brasil está vivendo um caos. No Brasil está caindo 5 Boeing por dia e as pessoas não dão conta disso, né? E tem gente querendo entrar na fila para cair no Boeing. Está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Então, são 5 aviões caindo por dia e as pessoas não dão conta disso. Quando caiu o avião lá de Santa Catarina, da Chapecoense, o Brasil ficou aterrorizado. Morreram 76 pessoas, né? Hoje está morrendo 1.000, né? São mais de 10 aviãozinhos daquele caindo todo dia, só de Covid. O Brasil hoje tem 84 mil mortos, 2,2 milhões de infectados. Isso é número que foi constatado, mas nós sabemos que os casos são 7, 8 ou até 10 vezes mais que isto. Enquanto nosso vizinho, que tem uma população de 47 milhões de habitantes, a Argentina tem 130 mil casos e apenas 2.373 mortos. Por quê? Porque lá eles fecharam e cuidaram realmente
como questão de saúde pública e não como questão de cloroquina. Então, eu acho que nós vamos ter um ano de 2021 bastante difícil. A arrecadação deve cair muito. Muito. O desemprego vai crescer muito, que já vinha numa crescente desde 2016, depois do golpe lá da Dilma, e vai crescer mais nesta pandemia. Então, o que nós precisamos? O que o município pode fazer? Buscar atrair empresas, dar incentivo à pequena e média empresa, que é quem emprega realmente o trabalhador, e dentro do campo público, dentro da máquina pública, a gente criar espaço para que essas pessoas que têm mais dificuldade de voltar para o emprego, criar possibilidade de se agruparem em cooperativas para estar prestando algum serviço emergencial para a prefeitura, não é? Limpeza de rua, enfim, jardinagem, aí são inúmeras as possibilidades que existem. Então, esse é um dos objetivos que dá para trabalhar. Isso já vem de experiência de outros municípios onde o PT administrou. Já existe isso. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Hoje no Brasil, as pessoas após os 40 anos de idade, elas já têm muita dificuldade de arrumar posto de trabalho para trabalho. Isso tem uma política do PT para esse sentido? Bom, primeiro, se nós voltarmos a 7, 8 anos atrás, nós vemos que a realidade não era essa. O Brasil estava em pleno emprego, o nível de desemprego era de 4,8%, Indaiatuba chegou a quase 4%, Indaiatuba era uma das cidades que não tinha desempregado, sobrava vaga e não tinha idade. O que nós vemos hoje é uma precarização da lei do trabalho, uma precarização do trabalhador, e tentam justificar isso como um novo empreendedorismo. Aí você vê cidadão que compra uma moto parcelada, mal consegue pagar a moto para entregar, para fazer um delivery, e não tem nenhuma garantia, não tem assistência médica, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, enfim. Acho que isso tem que ser revisto. E, enfim, é muito complicada a situação no Brasil hoje, mas tem que rever essa situação. Não dá para ficar como está. Com certeza. E se o nível de emprego voltar ao nível que estava há 7, 8 anos atrás, não vai ter problema de 40, de 60 anos. Eu estou com 64 anos e trabalho todos os dias e não tenho problema nenhum em trabalhar. Que maravilha. Imagino que muitas pessoas com 60, 65, 70 anos, se tivesse condições de ter um trabalho digno, voltaria a trabalhar. Mas para isso precisa ter emprego. E tendo emprego, o governo precisa investir, porque o que está claro nesse momento hoje, que o que gere a economia não é o capital. O que gera a economia é o Estado. Quem garante a economia é o Estado. Se não fosse o SUS, a pessoa fala, não, porque a economia garante, o capital não garante. Se não fosse o SUS, nós teríamos chegado talvez a 200 mil ou 300 mil mortos já no Brasil hoje. O SUS, com toda a dificuldade que tem, é que está segurando a barra, porque o Covid chegou no Brasil pelos ricos, porque pobre já não viajava mais de avião, só viajou de avião enquanto Lula e Dilma era presidente, enquanto o PT estava no governo. Então, quem trouxe o Covid para o Brasil foram os ricos, mas quem está morrendo hoje é os pobres. Primeiro, porque o rico tem plano de saúde, tem hospital de ponta. O pobre da periferia que vai para o SUS e morre na fila do SUS ou não tem equipamento suficiente para fazer o seu tratamento lá. Então, é complicada a situação. Senhor Pedro, falando sobre a questão de moradia, o projeto Campo Bonito, né, foi um projeto do PT. O senhor, como pré-candidato a prefeito, qual o projeto que o senhor tem para moradia para a cidade de Indaiatuba? Toninho, para falar de moradia em Indaiatuba, eu acho que a gente precisa fazer um retrospecto das últimas administrações, isto pegando ainda da década de 80,
Nós temos alguns bairros que foram construídos através de concessão real de uso, que foi Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Rêmulo Zoppi, onde a prefeitura dava toda a infraestrutura, dava o terreno, dava o projeto e a pessoa construía a sua própria casa. Mas Indaiatuba vive uma questão muito séria, que é a questão da especulação imobiliária. Nós sabemos que as administrações, as últimas administrações, principalmente do Reinaldo para cá, supervalorizou algumas áreas e com isso supervalorizou também a questão dos imóveis de Indaiatuba. Eu gostaria de citar um exemplo. Por que o Campo Bonito foi construído tão longe do centro da cidade? Nós temos um exemplo que mostra que o centro da cidade não gosta de periferia, por isso que é construído longe. Eu vou citar 3 bairros: Jardim Morumbi, Jardim Brasil e Jardim Oliveira Camargo. Para quem é mais antigo, os mais novos não sabem, mas Jardim Oliveira Camargo tinha que atravessar a rodovia por cima da rodovia, porque era uma mão única de pista simples. Aquilo era um risco enorme. Então esses bairros foram construídos longe da cidade para valorizar essas áreas que tem entre a cidade e esses bairros, para depois serem especuladas pelas imobiliárias. E o que nós vemos ultimamente é isto, né? Além da supervalorização das áreas através... Então quer dizer que eles usam o recurso público para se beneficiar, é isso que o senhor está falando? Isso. Por que construiu o Campo Bonito tão longe? Deve ter uns 7, 8 quilômetros do centro da cidade. Não é porque lá tem um distrito, não. Construiu lá porque, se você pegar aqui, subindo do Colonial até o Campo Bonito, aí tem vários bairros que surgiram ali. Mas para esses bairros surgirem ali, tinha que ter água, esgoto, tinha que ter uma rede elétrica, tinha que ter asfalto, tinha que ter avenida, tinha que ter um fluxo. Por isso que fizeram o Campo Bonito lá longe, distante. Inclusive, gerou reclamação judicial sobre esses projetos, não é isso? Sim. Então, esse é o grande mal da cidade. E com a valorização destas áreas, nesse intermeio aí entre a cidade e o bairro, é claro que o valor sobe. E por isso que nós temos hoje o terreno de Indaiatuba, o metro de terra de Indaiatuba é um dos mais caros da região metropolitana de Campinas. Não é porque Indaiatuba é uma maravilha, não, é porque é especulado de forma indevida pelas administrações que passaram nos últimos tempos. De forma mal intencionada. Mal intencionada. E que é representado por esse prefeito que está hoje no poder, que para mim Gaspar e Reinaldo se confundem. Não tem diferença. É o mesmo, entendeu? Se continuar o Gaspar, continua o mesmo projeto do Reinaldo. E o Reinaldo não tirou o Gaspar ainda porque o Reinaldo não pode ser candidato, porque ele está condenado até por conta de questões imobiliárias, não é? Nós sabemos disso. Isso é fato. Então, é por isso que ele não é candidato agora, senão ele teria feito como fez com o Zé Onélio. 4 anos, neguinho, limpa o banco aí que agora é meu de novo, você entendeu? Então, nós temos... isso é uma doença na cidade. E aí fala assim, pô, Indaiatuba é uma cidade boa, não tem favela. Só que nós exportamos moradores para Campinas. Quem se lembra do Campituba, né? Por que Campituba? Campinas e Indaiatuba, mas a maioria dos moradores lá são de Indaiatuba. Então, Indaiatuba não tem favela, mas exportou morador para... Então quer dizer que aqui eles não querem, mas na cidade Campinas vizinha pode. Ele manda para lá, né? Campinas pode, Indaiatuba não quer. Então, nós não temos porque fomos construir lá no quintal do vizinho, que é Campinas. Então, um pouco isso. Acho que a gente tem que quebrar esse oligopólio aí de meia dúzia de pessoas que ganham com recursos públicos. Esse dinheiro do Minha Casa Minha Vida foi uma empresa que especulou em cima de tudo isso. Você não veio diretamente para o beneficiário, quer dizer, a empresa teve lucro astronômico em cima disso, nós sabemos quem é, Sim. Né? Nós sabemos quem está por trás de tudo isso. E nós precisamos quebrar isso, retomar essa questão da concessão real de uso para dar moradia a preço justo. É quem realmente precisa. Para as pessoas que mais precisam.
Seu Pedro, eu quero dizer para o senhor que foi uma honra, tá? O senhor é uma pessoa especial aí, meus parabéns aí pela atitude de ser um pré-candidato a prefeito, eu espero que o senhor chegue lá, tá? O nosso programa Frente a Frente com o Toninho está aqui à sua disposição, tá? Obrigado mesmo, de coração, faça as suas considerações finais. Eu que agradeço, Toninho, porque você está nos dando esta oportunidade, você não está dando uma oportunidade para o Pedro Ferrari, você está dando a oportunidade para um projeto que tem uma proposta diferenciada para a cidade, para mostrar para que serve o bem público. Não é para enriquecimento, não. O bem público é para servir o munícipe, o bem público é para estar a serviço daquele que mais necessita, daquele cidadão que paga o imposto, que ajuda a cidade a crescer, que produz com o seu trabalho, que veio aqui fazer a sua casinha, que plantou aqui a sua semente, que criou seus filhos. É esse que tem que ser atendido, e não o prefeito e a sua costa, a sua crostra que está por trás tirando proveito da situação, dos benefícios que o município tem, que o orçamento dá. Então é isto, eu que agradeço você e a toda a equipe que nos recebeu para dar essa oportunidade de expor os nossos projetos para um município diferente com o PT no poder. É uma honra, a honra foi nossa, tá? Meus parabéns por ter trazido com clareza aquilo que o senhor acredita, aquilo que o senhor prega, tá? E o programa Frente a Frente com o Toninho está sempre aqui à sua disposição. E eu quero mandar aí um abraço aí, um beijo no coração de cada um dos nossos ouvintes, acompanha nosso trabalho, dá um clique lá, dá um likezinho, tá? Manda para os amigos, porque nós estamos aqui para mostrar pessoas igual o senhor, que tem um projeto diferente, que realmente está aí para somar, né? Para fazer a nossa cidade cada vez mais uma cidade melhor, para que todos possam viver de igualitário, né? E não só para meia dúzia de pessoas.